Está te falando aqui alguém que tinha todas as reservas mentais e intelectuais, os medos, as lutas horrorosas. Eu adiei como eu pude esse dia, essa hora. Chegou um momento que eu estava preferindo morrer do que me entregar, me matar do que me entregar. Porque eu sabia o que ele ia fazer com a minha vida. Esse é que era o problema. Olha, quando eu tinha um dia de nascido, o meu pai, que era um agnóstico, me pegou no hospital e me levantou aos céus, sozinho, e disse: eu não sei se existe Deus, mas se existir algum Deus, eu ofereço esse meu filho ao Deus que existe. Embora eu não creia e não saiba se Deus existe, mas Deus, se tu existes, esse meu filho é teu. E eu te peço que tu faças dele um homem teu, que fale a tua palavra. O meu pai é agnóstico, falando isso. Fale a tua palavra. E peço que tu não deixes que ele seja um padre. Faz dele um pastor. Porque padres não casam. E eu queria que o meu filho amasse uma mulher e tivesse o privilégio que eu tenho de ser pai de filhos. Mas eu te ofereço. E disse que me botou no leito, não falou nada para ninguém. Não era crente, não criei nada. Ele veio se converter muitos anos depois. E só veio a me contar isso depois que eu já pregava o Evangelho há 2 anos. No dia que eu estava sendo ordenado ministro presbiteriano em Manaus, com 21 anos de idade, em 1976, em Manaus. Eu tinha acabado de escrever a minha tese sobre Jesus, a ordem de Melquisedeque, a salvação fora das instituições religiosas. E ele leu e fez um prefácio da tese. E ao final ele veio para mim, me devolveu o texto. Eu estava sentado num gabinetezinho, escrevendo numa escrivaninha, à mão. Ele veio chorando, me abraçou e me disse: eu tenho que te contar uma coisa que eu nunca contei nem para você, nem para sua mãe, nem para ninguém. Mas hoje é o dia. Papai era esse cara que era capaz dessas solenidades que aguardavam 21 anos. E olha, quando ele se converteu, eu tinha 13. Ele podia ter contado isso como a maioria dos pais faria, até para dar uma... ver se o garoto segue o caminho. Eu estava todo descacetado. Podia ter dito e até me impressionar um pouco, né? Poxa, ele era até agnóstico, não conhecia Deus, já pensava isso, já sonhava com isso a meu respeito. Mas não, ele não disse nada. Ele esperou a hora que a gente estava saindo para eu ser ordenado ministro presbiteriano, para chegar e me contar essa história. E chorar comigo e eu com ele. Chamamos a mamãe, ele contou para a mamãe. Só vinha saber então. Por que eu estou contando isso a você? Pelo que eu disse antes. Lá no fundo do coração eu sabia o que Deus ia fazer comigo. Eu sabia que eu não me pertenceria mais. Eu sabia que os tempos do meu capricho iam acabar. Eu sabia que as minhas autodeterminações voluptuosas iam ter que morrer. Eu sabia que tudo que de Adão gritava com os machismos jiu-jiteiros em mim iriam ter que acabar. Eu sabia que eu ia ter que abraçar uma mansidão que não era minha, uma paciência que em mim não existia. Eu ia ter que engolir o que eu não conseguia antes engolir. Eu sabia que ia ter que carregar muita humilhação que eu achava que não estava preparado para carregar, sem arrebentar os humilhantes. Eu achava que eu iria me idiotar de tanta bondade se eu seguisse a ele. Eu queria adiar o máximo que eu pudesse. Na realidade, quando eu vi o que ele fez com meu pai, eu fiquei com medo do que ele podia fazer comigo. Porque eu vi o meu pai virar um santo. Eu vi o meu pai virar outra coisa. E eu fiquei morrendo de medo de virar a mesma coisa. E eu sabia que encontrar com Jesus iria produzir em mim o que a minha natureza não queria. O meu medo era esse. O seu medo é o mesmo. É o mesmo. Como o meu amigo João Crisóstomo de Oliveira Júnior, que morreu agora, no fim do ano passado.
véspera de Natal. E eu nem falei aqui sobre o assunto, porque eu tinha tanto carinho por ele, eu fiquei tão emocionado nos dias posteriores que eu não quis nem falar. Falo agora, quase 2 meses depois. Ele morreu com 61 anos de idade. Mas por que eu falo dele? Porque nós éramos amigos desde que nascemos. Crescemos juntos. Nossas mães são amigas até hoje. Minha mãe tem 86, 87, a mãe dele 90. Amigas. E o Júnior, o João Crisóstomo, a gente o chamava de Júnior, tinha pânico do que o Evangelho podia fazer com ele. E não tinha coragem de dizer a ninguém. Ele lia a Bíblia todo dia e tomava cachaça todo dia para compensar o que o Evangelho podia fazer nele. Ele sabia o Novo Testamento de cor e tomava cana toda noite, ficava bêbado. Eu encontrava com ele nas boates, eu doidão de ácido, sei lá o que, de tudo que é maluquice. E ele veio assim, não canta. Eu falei, meu Deus, estou eu aqui, o pai dele é pastor, eu também, meu também, a gente doidão aqui. Como é que é, Júlio? É legal. Depois que eu me converti, ele não tinha se convertido. Aí eu fui atrás dele. Porque ele ia à igreja, mas eu fui atrás dele fora da igreja. A pretexto da gente ouvir Black Sabbath, que ele adorava. Ele tinha uma das melhores coleções de long play da terra. É um ótimo conhecedor, podia ser um DJ dos bons, o Júnior. Aí, tem um novo disco do Black Sabbath. Aí eu falei, tá legal, vou lá ver. Aí vou lá ouvir, fui lá com ele, eu já converti dele lá, tava doidão, né? Aí você, como é que tá? Não sei o que e tal. Aí eu falei, tudo bem. Aí ouvimos e eu fui conversando sobre Jesus, ele grilado, todo espinhoso, sem graça, olhando para mim, porque ele frequentava a escola dominical, a igreja, ele não parou nada disso não, ele sempre foi da igreja, só não era convertido. E tinha pânico de Jesus. Mas era presidente dos jovens da igreja presbiteriana. Domingo. Aí o reverendo Antônio Elias estava indo pregar na igreja presbiteriana independente de Manaus, onde o pastor era o Francisco Boto, e eu convidei o Júnior para nós irmos juntos lá, ouvir o Antônio Elias. E aí botei ele na minha moto, ele foi sentado na garupa, a gente entrou, fomos lá para frente. Aí o reverendo Antônio Elias abriu em 1 João capítulo 4, porque no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Aí eu, aleluia, estou sentado aqui vibrando. Aí ele está lá pregando, quando eu olho para o lado está o Júnior, branco, foi ficando branco, duro. E ele ia para lá, ia para cá. Aí de repente o reverendo Antônio Elias falou, eu queria convidar quem tem medo do amor de Deus, quem tem medo que Jesus faça um alvoroço na sua vida, mas que está fascinado por esse amor, lutando a vida inteira, eu quero dizer, o alvoroço virá, vai mudar mesmo. Mudou a minha, muda de quem chegar nele. Mas é uma mudança para a sublimidade. Venha. Aí o Júnior se levantou e foi duro lá para frente, branco, filho de pastor, neto de pai, tudo. Presbiteriano a vida inteira. A Bíblia decorada e com medo do Evangelho. Aí quando acabou nós saímos, ele em silêncio, ele sentou na minha moto, eu não disse nada, deixei ele ali no reservado dele, quietinho. Aí fomos dirigindo para a casa dele, e ele chorando, eu também em silêncio. Aí ele bateu assim no meu ombro e falou, eu morria de medo dele. E ultimamente eu estava morrendo de medo do que ele tinha feito na tua vida. Eu estava com medo que ele fizesse a mesma coisa com a minha. Mas não tem jeito não. Eu pulei e achei chão. Então minha filha, só quem pula acha chão. Pule e o chão o Pai põe sob os seus pés. Mas faça isso pela fé.